Olá, samurais e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Nos siga no Insta, afinal, comigo vocês precisam, né, para saber se tem vídeo. E ele também porque ele faz música, né? Além de ser muçulmano, ele faz música. Não que isso tenha algo a ver, né? Ou tem a ver? Tem a ver, sim. Bom, a música na cultura muçulmana é bem interessante, né? Mas sim, sou músico, meu nome é André Aram. E tipo assim, esse sobrenome vem de onde? De qual região do Oriente Médio? Do Irã. Aqui tá a nossa bandeira aí, né? Somos persa ou irani, existimos com vários nomes, mas o nome vem do país do Irã, que o meu pai é de lá. Então isso meio que já, entre aspas, responde a minha próxima pergunta, que eu ia perguntar de onde você decidiu seguir o Islã, porque tipo, com tantas religiões, você foi direto no Islã. Na verdade, eu sempre sabia que meu pai era muçulmano e a minha mãe era cristiana, mais ou menos. Então, eu, como criança, eu ia para a igreja, estudava a Bíblia e até hoje eu estudo a Bíblia. Eu adoro a Bíblia, adoro Jesus. Só que quando eu fui estudando a espiritualidade, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu tinha umas perguntas ainda, sabe? E o Islã me deu as respostas que fizeram muito sentido para mim. Então, daí eu achei também meio interessante que eu voltei ao Islã, sabendo que o meu pai era muçulmano, mas ele nunca viveu comigo. Então não era por causa dele, vamos falar. Foi eu mesmo, sozinho, estudando e o Deus me guiou para o Islã. Eu fico feliz com isso, que você conseguiu encontrar o Deus, né? Eu ia falar o seu Deus, mas Deus é um só, não é? Isso mesmo. Isso quebra o mito também de que falam que Allah não é Deus, dizemos assim, né? Allah é Deus. Exatamente. Eu posso dar um exemplo também que é muito bom para ilustrar aquilo. Allah é o nome de Deus em árabe. É o jeito de falar Deus, né? Então, por exemplo, se você é egípcio e você é cristiano, quando você está referindo a Deus, você fala Allah. Não tem nada a ver com sendo cristiano ou muçulmano. Isso é uma coisa muita gente não entende, que Allah é só falando Deus na língua árabe. Que aqui no Ocidente, pelo menos para nós aqui, né? Quando aparece, né, uma notícia de muçulmano e falando Allah, a gente nunca liga Allah a Deus. A gente sempre pensa que Allah é diferente de Deus. Assim. Isso foi uma mentira que algumas pessoas que a gente já sabe quem é, os sionistas, criaram essa ideia para o pessoal ficar bem contra o Islã. Por quê? Porque se você olha na história bem do Islã, em 1492, na Espanha, houve uma guerra tremenda que mudou a cara do mundo, sabe? Entre os romanos e os moros. Os moros, se a gente vê na história que eram muçulmanos, foram quem ensinou aos europeus tudo que tem a ver com astronomia, astrologia, matemática, arquitetura e continua, né? Então, quando essa guerra passou, os romanos ficaram com uma inveja bem feia contra os muçulmanos. Daí trataram de esconder tudo que tem a ver com a história do muçulmano. Até hoje em dia na Espanha, todos os anos, eles celebram o dia que os romanos conquistaram aos moros. E eles ainda ficam com ódio do Islã. Então até antes do 9/11, tudo isso, o Islã era o inimigo dos europeus, né? Eles fizeram o Islã o inimigo por quê? Porque se o povo soubesse as coisas feias que eles fizeram contra o muçulmano, daí ia estragar tudo para eles. Então eles têm que continuar nessa mentira que o Islã é o inimigo. Não importa se eles mentem, se eles criam histórias onde não existia, tudo para ter certeza que o Islã vai sempre ser o inimigo. Então de certa forma, esse negócio por exemplo, o jogo de guerra, o que mais tem, eles sempre colocarem você como americano, ou como o britânico, ou como algum europeu, em uma missão no Oriente Médio, para fazer aquela, digamos, lavagem contra o Islã. Lavagem cerebral. Para falar que atira no Mohamed. Exatamente.
Já virou popular. Eles põem tanta atenção nisso, tanta energia para manter essa mentira que agora já é cultura popular. Já é comum o pessoal falar que o muçulmano é terrorista, coisa assim. A verdade é que no mundo o que está na obscuridade sempre vai chegar à luz algum dia. E hoje em dia muita gente anda indo para o Islã porque eles estão aprendendo que as mentiras que eles falaram sobre o Islã é só mentira mesmo. Então eu também e muitos outros estamos vendo a verdade sobre o Islã, que o Islã, a significância do Islã, se você estuda a letra, é paz. Paz. É a mesma palavra que Shalom para o judeu significa paz. Islã, porque S-L-M é a raiz dessa palavra. Sabe, quando você aprende sobre o estudo de palavras e de onde vêm as palavras, S-L-M é a raiz. Então, Shalom, Salam, Islam, tudo significa paz. E tipo assim, existem dois grupos de muçulmanos, assim, duas vertentes. Certo. Hoje em dia, sim. O sunita e o xiita, né? Exatamente. Existe alguma diferença entre esses dois? Isso tem a ver com alguma coisa sobre... Acho que é Abrão matar o filho ou não. Não sei se isso tem a ver. Bom, esses dois grupos existem pela mesma razão que na igreja cristiana existe evangélico, 20 grupos ou mais, protestante, metodista, bautista. Isso tem a ver com o homem, né? Porque na verdade, se a gente estuda o Corão ou a Bíblia, só tem um caminho. A verdade é só uma. Só que quando o Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, faleceu, daí dois grupos queriam tomar controle. Então um falou, você tem que seguir a gente, porque a gente somos a autoridade. Eu acho que um era um tio ou um primo do profeta. Daí eles criaram vamos supor, o xiita. O outro, não, nós somos a autoridade do Islã. Daí eles criaram um sunni. Mas a verdade e continua sendo, que o Islã a verdade é só uma. E o caminho é estreito. Então, nos olhos do profeta Muhammad, peace and blessing be upon him, só existe uma religião, o mundo inteiro. É o caminho. E é isso que o Jesus também estava falando, o caminho. Eu sou o caminho, só tem um. E toda essa divisão só existe na mente do povo, mas na verdade eu não aceito isso. Eu não acordo com nenhum grupo sendo um ou outro. É só um caminho mesmo. Você, por aderir ao Islã e, tipo assim, morando ainda mais nos Estados Unidos, que sabemos que não é um país que aceita tanto, assim, pessoas de fora, ainda mais sendo do Islã, né, com todo o histórico, você já sofreu algum preconceito, tipo, físico ou verbal? É comum, né, num país que põe tanta ênfase, tanta atenção em raça e tudo isso, e dividindo todo mundo, não tem muita gente nos Estados Unidos que não já passou essa experiência, que já teve preconceito contra eles, ou violência às vezes. Eu, por exemplo, sim, muitas vezes até na minha própria família pessoas falavam brincando, mas também falando isso do terrorista, de andar de camelo, coisas assim, sabe? Mas para mim, o jeito que eu vejo isso eu sinto pena por alguém que é racista, na verdade, porque a minha dignidade que vem de Deus é tão forte que eu não posso ficar assim bravo com uma pessoa que está passando essa ignorância. Eu mesmo sinto pena por eles. Mas sim, eu com a polícia, houve uma vez que a polícia me estava, sabe, tratando bem feio, falando coisa, seu muçulmano sujo, coisa assim. Nossa, isso é triste, né? Mas a verdade é que eu sinto pena por essas pessoas. Eu acho que o Deus ama a gente tanto, quando você tem esse amor dentro de você, não tem por que ficar bravo ou quer brigar com a pessoa, é só uma ignorância que existe, né? E depois disso, assim, ou antes, eu não sei, existe alguma lei de proteção, alguma lei que
impeça ou de cometer esse ato de racismo contra muçulmanos nos Estados Unidos? Bom, só indo um pouquinho para trás, eu vou contar assim que o meu pai uma vez foi atacado, viu? Isso foi na época 1980 e pouco, quando houve um problema lá no Irã, que eles tinham uns caras levados sequestrados lá, se lembra? Lembro. Nessa época, meu pai estava em uma cidade em Los Angeles, lá em um bar, e os caras deram paulada nele. Então, meu pai, sim, desafortunadamente recebeu um ataque assim. Mas as leis, sim, quando o Obama teve presidente, ele passou uma lei, desculpa que eu não tenho notado aqui para contar, mas... Eu coloco aqui na tela. Uma lei federal que existe, que protege a pessoa contra sendo julgado, como é que fala? Se você vai procurar um trabalho, por exemplo, e os caras não te querem dar o trabalho... Um preconceito por causa de ser muçulmano, ou por causa do seu sexo, coisas assim, sim, o Obama fez uma lei federal que protege a pessoa. Só que, no meu caso, é difícil pegar a justiça que você merece, né? Sabe? Leva dinheiro, leva muito tempo. Então, nas situações que eu já passei, eu não quis ir atrás disso. Mas a verdade é que se tem uma lei que protege a pessoa. E nossa, isso realmente é um negócio muito triste, né? Porque, tipo assim, os Estados Unidos, o lema dele, pelo menos o que eles dizem, né? É a liberdade individual acima de tudo, mas o que parece é que a liberdade individual só vale quando é a liberdade deles. Quando é a liberdade de alguém de fora, assim, parece que não tem um respeito, assim. Bom, eu estudo a lei. Então, aquilo que eu aprendi é que se você não usa a lei no seu favor, não tem proteção, né? Então, quando a gente passa uma coisa que a gente sabe que não é certo e estamos procurando a justiça, é a nossa responsabilidade de usar a lei, ir para a corte, fazer um caso lá na corte e ir atrás. Então, a lei nos Estados Unidos, eu ainda acho, com tudo que está passando no mundo, que os Estados Unidos é um país justo em comparação com o resto do mundo, sabe? E tem outros países também, mas o cidadão tem que ficar informado, tem que ter a informação, tem que ficar esperto. Isso é importante. E hoje em dia, com a média, como a prensa e tudo isso, desafortunadamente a maioria das pessoas são ignorantes quando tem a ver com a lei e como ir atrás dos seus direitos. Mas eu amo os Estados Unidos, eu sou americano. Eu acho que o governo dos Estados Unidos pode melhorar, mas é baseado em uns direitos humanos que é muito bom, só que a gente tem que ir atrás. E isso a minha responsabilidade é ser um cidadão americano orgulhoso e ensinar aos outros e os meus filhos, a minha comunidade, o que é certo e o que não é certo. Interessante. Agora já indo para os assuntos um pouquinho mais polêmicos, envolvendo outros povos, como os hebreus, né? O povo de Israel, mas nada contra o povo de Israel. Sabemos que não são todos, e sim alguns extremistas, e enfim. Esse caso ele estava até me contando um caso do Adam Sandler, né? Que ele fez um negócio que se fosse ao contrário, iria pegar mal. Tipo, se fosse alguém fazendo uma piada de algum judeu em um campo de concentração, óbvio que isso é ridículo, né? Mas ele fez um filme, eu não sei qual filme que foi. É Zohan. E o que ele fala, mais ou menos? Ele fala... Bom... desculpa. Não, ele fala do quê? Dos palestinos, dos árabes. Qual foi o ponto naquele filme lá que você se sentiu incomodado, assim? Eu não me lembro, porque na verdade esse filme é um pedaço de lixo nos meus olhos. Nem me lembro muito bem, mas eu já vi o Adam Sandler e muitos outros. Eu não posso aguentar vendo os filmes deles mais, porque eles fazem tudo de uma brincadeira, de uma forma, mas daí se você fica pondo atenção, eles jogam lá dentro uma coisa bem séria. E isso é muito feio, porque o povo fica rindo e nem percebem o que eles estão recebendo, a mensagem. Naquele filme, o Zohan era bem gozado de uma certa forma. O cara era para ser do Israel, só que daí
falaram uma coisa sobre o palestino sendo cachorro, né? Pondo isso para fora no filme, que os palestinos só eram cachorro e lá eu sei o quê. E quando eu vi isso como um muçulmano, como um humano, eu não pude aceitar aquilo, não. Eu já não vejo os filmes dele e muitos outros também. Isso daí já não chega nem a ser mais uma questão religiosa, mas sim uma questão mais humanitária, né? Exatamente. Existe, tudo bem, um povo não gosta do outro, isso é completamente normal na história, assim, tipo, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, mas, tipo assim, isso é pra quem já tá odiado, né? Tipo, se você é um soldado, se você é um político, não tô falando que você tem obrigação de odiar um outro povo só porque você é assim, mas essa é a sua função, você já está nesses cargos para bater de frente, mas se você é um ator, um humorista, um músico, eu acredito que não precisa espalhar mais preconceito entre os povos, né? Porque imagina, tipo, alguém vai lá e faz novamente, né, uma piada com um negócio pesado que aconteceu na Alemanha. Não é legal. Do mesmo modo que eu acredito que não deva ser legal também esse negócio de ficarem zoando palestinos e ficarem fazendo pouco caso dessa guerra. Eu também sou de acordo. No caso dos judeus, né, uma coisa que eu nunca entendi é se esse grupo estava queixando do que eles passaram lá na Alemanha, como é que eles podiam invadir o palestino e matar tanta gente? Que já mataram, eu acho que metade de 1 milhão de pessoas nos últimos anos lá no Palestina, em Palestina. Então, alguma coisa não está fazendo sentido. Se um grupo já passou uma coisa horrorosa e é tão difícil, uma trauma tão pesada, como é que esse mesmo povo pode fazer a mesma coisa, virar as costas para o outro? Então tem muito que a gente tem que aprender sobre essa história de Alemanha, dos nazis, dos judeus, porque o que eu aprendi, que nem você, que eu falei com você, que a gente aprende mais estudando sozinho do que o que ensinam na escola. Por quê? Porque as universidades são bem controladas no mundo e a história que estão contando sempre é a história daquele que ganhou a guerra, sabe? Então eu, como cientista e uma pessoa que adora estudar a história, é importante ir mais profundo do que o público está falando e ver mesmo qual é a história verdadeira. E a história do Islã é uma história muito, muito linda. E muita gente anda vendo mais hoje em dia, que tem mais do que só o que a gente anda vendo na televisão. Você mora nos Estados Unidos, né? E, tipo assim, existe uma comunidade muçulmana em grande peso por lá, como, sei lá, aqui, por exemplo, em São Paulo nós temos a Liberdade, que é um bairro dos japoneses, chineses, mas de certa forma orientais, assim. Também temos Higienópolis. Existe algum bairro muçulmano ou alguma comunidade muçulmana por lá? Existe sim. Os Estados Unidos é muito grande, né? Cada estado tem os seus lugares, cidades diferentes, culturais. Na Califórnia tem uma cidade chamada Anaheim, bem perto, é a cidade onde fica a Disneylândia. Lá tem um lugar que chama Arábia Pequena, né? Tem umas ruas lá, tudo árabe. Na Califórnia tem muito muçulmano, são de países diferentes, comunidades. Tem um lugar dos persas em Westwood, perto da Universidade UCLA, a UCLA. Lá tem uma rua que só é cheio de pessoas do Irã também, restaurantes. Então, os muçulmanos nos Estados Unidos fazem uma grande parte da história e hoje em dia muitas pessoas com muito sucesso, homens de negócio. Bom, agora temos uma representante no governo, Ilhan Omar, que ela também é muçulmana, eu acho que é da África. Então, os muçulmanos têm são uma parte grande dos Estados Unidos hoje em dia. E Nova York está cheio, todos os estados têm, sabe? Alguns mais do que outros, mas em Califórnia você vai encontrar muita cultura islâmica, também como em Nova York, Chicago.
O meu templo, o The Moorish Science Temple of America, que foi fundado por Noble Drew Ali, que era um profeta americano, estamos baseados em Chicago. Então Chicago também tem muitos moros lá. Interessante, né? Toda essa história aí e toda essa trajetória. E tipo assim, agora focando um pouco mais no Oriente Médio, assim. Você, por ser muçulmano, assim, você já conheceu Meca? Você tem vontade de ir? Como é que funciona também essa relação do Irã e com a Arábia Saudita, né? Não sei, tipo, se você, por ser descendente de Irã, pode ir para lá, mas Irã... O Meca, todos os muçulmanos são bem-vindos no Meca, né? E na cultura de Islã, fala que é obrigatório um muçulmano ir para Meca uma vez por vida, se puder. Se você tem a saúde, você tem como, economicamente, é para ir lá uma vez. Eu gostaria de ir para o Meca, o meu pai já foi, os meus tios já foram, eles são do Irã. Então eu acho que todos são bem-vindos, não importa de onde você é do mundo, você é muçulmano, você tem simpático com o Islã, você pode ir para o Meca. Sobre essa rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita, é o meu entendimento que sim existe hoje em dia entre os povos. Porque os iraníes, na verdade, não são árabes. Apesar que os árabes invadiram a Irã e muita gente, que nem eu, temos sangue árabe, até sangue do profeta Muhammad, peace and blessings be upon him, porque eu tenho um título na minha família, e muitos têm, que é Sayyid. Sayyid quer dizer que você é um descendente direto do profeta Muhammad, peace and blessings be upon him. Então, existe uma rivalidade entre os iraníes e os da Arábia Saudita. Por quê? Na verdade, porque uns são árabes, o outro são persa. Uma identidade diferente, mas muitos misturam, sabe? O pessoal que não vive por lá pensa, tudo igual. Mas os dois têm uma identidade separada. Então, existe alguma rivalidade entre eles, mas eu, por exemplo, como americano, como um muçulmano bom, eu não sinto nada mal contra a Arábia Saudita ou árabe ou qualquer pessoa do mundo. Eu amo a todos e eu acho que isso é o mais importante. Eu acredito que a religião é o amor, né? Seja ela o cristianismo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, todas pregam o amor, só que infelizmente existem pessoas que acham que a violência é a solução para convencer o outro a entrar na sua religião. Isso é verdade. E quando eu vejo pessoa religiosa que fica carregando esses ódios ou preconceitos, a única coisa que eu penso é uma pessoa que precisa estudar a sua religião. Porque se estudam bem, aí as instruções são tudo contra isso. É para, como fala na Bíblia, é para amar o seu vizinho. É o meu próximo como a ti mesmo, né? Exatamente. E tipo assim, se você por acaso tiver um filho ou uma filha, né, que você vai ensinar o Islã para eles ou vai deixar eles irem atrás da religião que eles quiserem? Bom, para mim, eu não tenho filhos por enquanto. Eu gostaria, se Deus me deixar, ter filhos. Eu acho que é importante ensinar o que você puder para os seus filhos. E para ter certeza que os maus hábitos não ganham força na vida deles enquanto são jovens. Eu acredito que, e isso está escrito no Corão, que o Islã não é uma religião de compulsão. A gente não pode forçar ninguém ao Islã. Na verdade, o Corão fala que o Deus é quem guia a pessoa ao Islã. Ninguém mais. Quer dizer, até se você é meu filho, minha mãe, eu não posso fazer nada para forçar você a ir no caminho do Islã. Isso é uma coisa que está no poder de Deus. Eu vou ensinar, se Deus quiser, os meus filhos tudo sobre o Islã, sobre a Bíblia, o Jesus, o budismo, de toda a religião. Porque, como estou falando, a verdade é só uma. E eu acredito, tenho fé em todos os profetas divinos. Jesus, Buda, Mohammed, Noble Drew Ali, Confucius, eu estudo todos. Então, para mim, é muito importante ensinar os meus filhos,
Mas quando chegar a esse ponto que um indivíduo tem as suas perspectivas sobre religião, eu não posso controlar isso. E isso está escrito no Corão. Isso me abriu mais duas perguntinhas. Você disse que não se pode forçar uma pessoa. Exatamente. Você acha que esses grupos terroristas que usam o nome de Allah para dizer que eles estão convertendo a pessoa, eles estão purificando a pessoa, você acha que eles são pessoas que já são más, que já são cruéis e usam a religião como um fundo para ter algum grupo para defendê-los, ou eles só não interpretaram direito essa? A verdade, eu como estudante e alguém que tem feito parte de entretenimento, muitas das histórias que a gente vê sobre o terrorismo não são histórias verdadeiras. Muitas vezes são criadas para entretenimento, para fazer aquela lavagem cerebral. Por exemplo, Al-Qaeda. Quando você fica estudando, todo mundo sabe que já ouviu isso. Mas se você vai estudando, tem muito documentário que já foram feitos que mostra que tudo isso foi inventado pelo CIA para criar um inimigo, para o povo ficar com medo, para deixar o governo controlar ele, sabe? Tem muita coisa que tem a ver com terrorismo que nem existe na realidade, só existe na internet, só existe nos vídeos, sabe? A Al-Qaeda, na verdade, tem um significado por trás, não é? Aquele que luta, como é que é? Não, o Al-Qaeda, o que eu aprendi é que era o nome de um projeto no governo. E quando eles queriam criar um inimigo usando Osama Bin Laden, que Osama Bin Laden era um amigo do presidente Bush. Sim, eles faziam negócios juntos. E o cara não era terrorista, o cara era uma pessoa com dinheiro, sabe? Um homem de negócio. Então, quando eles inventaram toda essa história, o Al-Qaeda era o nome que eles escolheram, mas nesse tempo, Al-Qaeda é o nome de um programa de computador. Não tinha nada a ver com terrorismo. Então, como estou falando, uma pessoa que mesmo quer saber a verdade tem que ir em fundo, seguir atrás da verdade e você vai encontrar. E muitas coisas que tem a ver com terrorismo nem existem, mas quando, por exemplo, tem outra história que eu posso contar. Tinha umas fotos que saíram uns anos atrás, o pessoal pode encontrar na internet, com os caras que eram para ser parte da Al-Qaeda, sequestrando alguém, um americano, mas alguém já mostraram a foto do cara, porque tinha máscara, né? Quando eles zoomed in, como é que fala? Deram um zoom, viram que o cara tinha tatuagem do exército americano, dos marinheiros. Nossa, imagina como... Quer dizer que são atores. E eles, quando eles fazem esses vídeos, esses clipes, eles estão indo para os estúdios, fazendo um vídeo, sabe? Entretenimento é uma coisa muito poderosa e eles estão usando isso. Por isso Hollywood tem muito a ver com o que está passando politicamente no mundo, porque o Confucius falou uma coisa: quem controla a imagem, controla a mente. E quem controla as imagens que a gente vê no mundo inteiro é o Hollywood. Sim, é uma indústria bem forte cinematográfica e tipo eles têm umas produções que a gente às vezes até pensa, isso é real? Exatamente. E o Hollywood tem muito a ver com formando as opiniões do mundo. Então, aquela pessoa que usa o Islã ou o nome de Allah para fazer uma coisa violenta, essa pessoa não tem nada a ver com o Islã, na verdade. E muitas vezes, se você olha muito bem, essas pessoas muitas vezes são atores. Porque não tem pessoa com Islã no coração que pode participar nessas coisas. Mas e o Islã não é a única religião que foi usada para fazer violência. Muita gente também fez violência usando o nome de Jesus, usando o nome de diversos deuses por aí, né? Tipo, exatamente. Não é de hoje que as pessoas vêm fazendo violência em nome de alguém, né? Para tirar a responsabilidade. Exatamente. E quem é do Islã? Tem que casar com alguém do Islã ou isso é independente, tipo, não necessariamente precisa seguir essa regra? Bom, isso é a coisa que eu aprendi, porque, como estou falando, muitas vezes na religião e nos movimentos religiosos, o povo fica pensando que a pessoa que está ensinando eles é a lei. O que eles falam é a lei, mas a verdade é o Corão é a lei.
Então eu li o Corão de frente até a última página. E o que o Corão usa, a frase, não é muçulmano, usa believer. Believer significa alguém que tem fé em Deus. Então, um believer pode ser cristiano, um believer pode ser muçulmano, é alguém que tem fé em Deus, o único Deus que você já mencionou. Então, o importante para um muçulmano verdadeiro que está estudando o Corão é que a pessoa que você se casa com tem que crer em Deus mesmo. Agora, eu me casei com uma mulher cristiana, eu amo ela, ela tem uma fé tremenda em Deus e eu também. Isso é bom. Daí a gente se damos muito bem, não tem problema. Só que uma pessoa que só obedece às coisas que estão sendo faladas culturalmente, é possível que eles pensam que sim, um muçulmano tem que casar com um muçulmano. Eu não vou mentir, eu sempre pensei, né, que alguém que era do Islã tinha que casar com alguém do Islã. Eu sempre tive esse meu pensamento, porque também, né, eu sempre vi muçulmano casado com muçulmano, até porque eu só via coisa do Oriente Médio, então, obviamente, né, lá mas tem várias camadas, sabe? Porque algumas coisas são cultural. Sim. Na cultura dos árabes, por exemplo, eles não vão gostar, os pais árabes são muito fortes. Eles não vão aceitar um árabe casar com uma pessoa de outra cultura, talvez. Mas se você lê o Corão, fala believer, uma pessoa que crê em Deus. Isso que o Corão fala, não fala muçulmano. Então isso já quebra todos os preconceitos que o mundo anda espalhando por aí. E eu, graças a Deus, eu li o Corão. Eu mesmo li com meus olhos para ver o que era a verdade e não era. E eu acho que é importante, eu preciso me casar com uma pessoa que tem fé em Deus. E porque, tipo, eu sei que, tipo, é como você disse, também existe muito fator cultural, mas eu noto, né, que de país para país, de certa forma, o visual também acaba mudando. O visual que um muçulmano usa no Irã é diferente do que um turco usa, do que um malaio, um indonésio. Certo. Se bem que o turco e o malaio, o indonésio, eles usam fez. Você também usa? Eu uso o fez. Existe alguma explicação através desse fez? Sim, o fez tem muita significância. Por exemplo, o rabo, a parte do fez que está caindo, ele está livre para virar 360 graus, sabe? Isso representa o alma do humano, porque somos livres, a gente tem a conexão completa com Deus, 360 graus. Daí também quando a gente põe o fez, tem um espaço que é muito importante, é o espaço entre a capa e a nossa cabeça. Nesse espaço tem um significado porque a coroa, na verdade, o fez é uma coroa. Uma coroa? De pessoa nobre. E quando a alma entra ao corpo, entra pela coroa da cabeça da pessoa. Por isso quando um baby nasce, tem uma parte bem soft aqui em cima da cabeça, ainda não formou. É aí que o alma entra e sai. Então, tem muita ciência atrás do fez, na verdade. Outra coisa é o uso do fez vai até o começo do tempo. Muita gente não sabe isso. Você pode encontrar estátuas egípcios onde o pharaoh ou os reis estão usando o fez. Caramba, eu nunca tinha prestado atenção. Eu vou começar a olhar com mais atenção. Eu sei que... Eu não sei... Na verdade, eu acho que eu vou tomar um xingo aqui. Eu não sei se é no Marrocos ou Argélia, que eles também usam bastante, né? Usam sim. O norte da África, né, é bem mais muçulmano do que o resto dos outros países da África. Bom, hoje em dia tem mais o Islã nos estados do norte, mas para falar a verdade, o Islã tem estado em toda a África, desde o começo. E tem um reinado lá no sul da África, que era o Mansa Musa, em Mali. Mali fica bem embaixo da África. Ele era parte do Império Morroquenho, super importante. Muitos devem ir estudar
Mansa Musa era o cara mais rico do mundo e era muçulmano da África, não do norte, mas do sul, onde hoje fica Mali, o país de Mali. Caramba, que interessante essa história, porque, obviamente, né, com minha falta de conhecimento, eu pensava que os muçulmanos, no máximo iam até a Turquia ou até o Egito, porque, na verdade, né, eu sempre estranhei como que o Islã conseguiu chegar no Egito, porque os egípcios tinham a religião deles, né, daí teve a invasão mongol no Oriente Médio, e alguns correram para o Egito. E a partir dali que se espalhou, ou já tinha muito tempo, mas só depois que reacendeu a chama. A história do mundo é tão interessante e muita história foi escondida por razões políticas. Por exemplo, por isso eu acho que é importante todo mundo estudar a história dos mouros. Quem eram os mouros da Espanha e Portugal? Porque os mouros eram parte de uma sociedade tão avançada que até hoje em dia faria a civilização hoje parecer que são babies, sabe? Porque a verdade das civilizações do mundo é tão profunda e tão linda que os governos hoje têm medo que o povo soubesse sobre isso. Porque quando o povo souber que a gente pode pegar eletricidade sem pagar, água natural, pode se curar de qualquer enfermidade, sabe? Isso é coisa que o governo hoje em dia tem medo, porque eles querem que o povo hoje em dia fica dependendo neles. Isso é um problema humano, né? Mas a história do Islã e a história do mundo, porque é uma história só. O Islã é paz. Paz é uma lei universal da natureza. Então, quando você está falando do Islã, você está falando uma coisa que é parte de o que é ser humano. Tem muito a ver, não posso ensinar tudo aqui, né? Sim. Mas tem vários autores que eu posso sugerir que a pessoa aprenda. Um é Noble Drew Ali, que foi um profeta nos Estados Unidos, que mostrou para o mundo que aquela gente nos Estados Unidos que chama preto, hoje em dia não são pretos, eram mouros. Eram parte de uma civilização muito avançada que foi escondida pelos romanos quando conquistaram a Espanha e depois foram para os Estados Unidos. Então, Noble Drew Ali. Outro que é muito importante é Zecharia Sitchin. Ele escreveu um livro que fala a verdadeira história sobre a cultura dos pirâmides nos Estados Unidos, México, em toda a parte do mundo, porque quando a gente olha bem, sem preconceito, que é difícil para muita gente, porque todos querem ser certos, então todo mundo forma esse preconceito baseado no que eles acham. Mas se a gente quer ver a verdade mesmo, toda a cultura indígena em volta do mundo é só uma cultura. A gente tem pirâmides em Camboja, China, Irã, Iraque, Egito, México. Quer dizer que a história humana ainda não... Muita gente ainda não conhece a verdadeira história, porque todos nós somos de uma cultura só. E a gente acabou se dividindo através de uma fronteira e através de um grupo e acabamos se guerreando entre si e infelizmente é isso até hoje. Até hoje. Mas eu tenho muita esperança, porque eu já tirei essas mentiras da minha cabeça. Se eu posso conseguir isso, todo mundo pode conseguir, porque todos somos iguais. No cristianismo e no budismo, calma aí, só para não confundir as pessoas aqui. No cristianismo, depois que você morre, né, as pessoas acreditam que vai para o céu. No budismo, acreditam que você reencarna. No hinduísmo, acreditam que se você for bom, você reencarna em uma vaca. Existe algo assim no Islã? Reencarnação ou um paraíso? Sim, existe, mas é como estou falando, é importante que cada um leia a Bíblia, leia o Corão, leia o Tao Te Ching, para entender, porque humano, na verdade, nós somos um espírito. O corpo não é a parte que sempre vai existir. A parte que sempre vai existir é o espírito. Então, o que é o espírito? A gente aprende em Islã que o espírito
humano é um pensamento de Deus. Toda ação no mundo começa com um pensamento. Assim que antes que o corpo foi desenvolvido pelo Deus do humano, era um pensamento de amor, de criar, como um pai cria o seu filho e a mãe. Então, o céu, o heaven que o Jesus fala sobre, não é um lugar físico. Estamos falando de coisa espiritual. E a mente é o jeito que a gente comunica com o espírito. Os pensamentos, assim como nós somos um pensamento de Deus, quando a gente entra em meditação, como mostra no budismo, estamos chegando a essa frequência de poder entender o que é perfeição, paraíso. É na mente e com o espírito que a gente chega a esse lugar. A gente não precisa morrer para chegar no paraíso, porque é um estado do espírito e da mente. Por isso no budismo fala muito sobre meditação. Jesus também meditava muito. Outra coisa que eu quero falar para o povo estudar, que é muito importante, é os anos da vida de Jesus entre 12 anos de idade e 30. Que na Bíblia essa parte da vida dele sumiu. E por muitos anos o pessoal não sabia por que não estava aí na Bíblia. Bom, eu fiquei indo atrás das palavras de Jesus, porque ele fala que a verdade te livrará. Então eu fui atrás da verdade e eu encontrei o livro. Hoje em dia todo mundo pode ler o livro e as histórias da vida de Jesus entre a idade de 12 e 30. E nessa parte, quando você lê isso, fica bem lógico porque eles tiraram da Bíblia. Porque é uma das coisas mais importantes da vida de Jesus. E ele fala nesses anos, ele mostra um dia para um grupo do povo, ele fala que o paraíso, o heaven, o céu, não é um lugar físico, é um estado mental. E a gente pode chegar nesse estado se a gente obedece às instruções de Deus. Caramba, interessante. Assim como Jesus tinha os seus apóstolos, né? O profeta Muhammad, ou Maomé, não sei qual dos dois está certo falar, ele também tinha apóstolos, seguidor? Tinha muitos. Até hoje tem pessoa que mesmo segue as palavras e o espírito das palavras que os profetas falaram. Como estava falando para você também, no Corão fala muito sobre Jesus, muito sobre Abraão, muito sobre Moisés, não sei como fala em português, Moisés. Noah. Todas as pessoas na Bíblia estão no Corão também. Muita gente nem sabe disso. Tem muito desse... Não sei se é necessariamente um preconceito, né? Mas vamos chamar de desinformação, né? Que as pessoas às vezes acham que o Islã é separado do cristianismo e o cristianismo é separado do Islã. Eu acredito, para mim, que ambos são importantes para ambos, porque tudo bem que tem uma diferença aqui ou ali, mas eles vieram da mesma terra, os hebreus, Jesus e os muçulmanos são da mesma terra, eles são do Oriente Médio. Então, tipo assim, não é que um veio da China, o outro veio do Brasil e um veio ali então, tipo assim, eu acredito que esses três realmente tenham alguma ligação entre si. Isso é bem... é lógico. Por isso chamam das religiões abrâmicas, porque Abraão era uma figura que era importante para todas essas religiões. E, na verdade, outra coisa que eles compartilham é que a religião, que é para ser a verdade, é para todo mundo. Cristianismo, Islã, os ensinamentos dos hebreus, isso é para o mundo inteiro. Não é só para eles, para um grupo ou outro grupo. Hoje em dia, se você vai para o Meca, tem muçulmanos de toda a parte do mundo. Pessoa loiro, com olhos azuis, tem pessoa de toda a parte do mundo lá em Meca. Interessante. E você gostaria de dar algum recado final, alguma mensagem para quem, sei lá,
sabe do Islã, mas sabe o que passa só na TV. Sim, eu recomendo que o pessoal estuda e vai procurando a história do Moorish Science Temple of America, que foi o primeiro templo que eu sou membro e foi um movimento super importante que mudou a história do mundo para seguir de volta no caminho certo, e foi fundado por Noble Drew Ali. Eu te agradeço muito por entrar no seu canal, que é muito legal. Eu que agradeço também. Exatamente. Eu também tenho um grande músico aqui do meu lado também. Muito obrigado. E familiar, né? Familiar. Eu só acho que o mundo tem muito para aprender sobre o Islã. Eu acho que todo mundo deve, quando estão estudando coisas sobre espiritualidade, é muito importante que cada um tenha seus ideias, sabe? E seus ideais. E estudar os profetas. Não fica nessa só de ir atrás do que o seu pai falou, sua mãe, seu padre na igreja. Você tem que mesmo estudar, porque Deus põe uma visão em cada um de nós e cada um temos um perspectivo diferente. Então é muito importante estudar por você mesmo, estudar o Corão, a Bíblia, o Tao Te Ching, seja o que for, né? Isso é muito importante. A minha música é estilo hip hop, mas consciente. Meu nome é André Aran. Talvez você pode pôr um link aí. Sim, eu vou eu gostaria, se o pessoal gosta dessa música consciente aí, positiva, podem chequear a minha música também. E última coisa, desculpa por meu português quebrado. Relaxa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com um muçulmano. Já fizemos uma entrevista com um filipino LGBT e ele também passou a visão como é que era lá. Eu vou deixar no link, no card, na descrição. Muito obrigado novamente. Obrigado a você. Falou e fui. Tchau, tchau.